Esse é o testemunho de um espírito numa condição mediana. Joseph Bray, falecido em 1840, evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Caro avô, quereis dizer-me como estais entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Resposta de Joseph. Tudo o que quiseres, minha cara criança. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leve em conta as circunstâncias. Eu sofro não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bom o meu tempo na terra. Pergunta pela neta. Como não empregastes bem? Sempre vivestes como um homem honesto. Resposta de Joseph. Sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Entre vós, é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis de seu país. Respeito elástico para muitos quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente o seu bem. Mas, frequentemente, se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita. Quando se pode fazer gravar sobre a sua pedra tumular as lenga-lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago a sua dívida à humanidade. Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis do homem. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor a qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Ativo no objetivo, porque deve pregar pelo exemplo o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar com cuidado essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores, que destroem as reputações, frequentemente matam o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis, querida criança, como pouca diferença o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltei a muitas dessas condições. Eu o confesso aqui, sem corar. Não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos que, por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Constata-lhes, cara criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas à força de boas obras.
a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles. Seus olhos paternais contarão as expiações e a sua mão poderosa apagará as faltas.